James Marshall Hendrix nasceu na cidade de Seattle em 27 de novembro de 1942. Foi um dos guitarristas mais geniais de todos os tempos e com certeza o mais influente. Uma curiosidade sobre a infância de Hendrix é que ele não nasceu com esse nome. O seu nome de nascimento era John Allen Hendrix e foi alterado por ordem de seu pai logo que retornou da Segunda Guerra Mundial. Quando criança, em função de problemas familiares, o garoto Jimmy passava muito tempo com a avó materna, que era descendente de índios Cherokee. Isso despertou nele um sentimento de orgulho de suas origens. Desde garoto, Jimmy já trabalhava com seu pai, recolhendo materiais para reciclagem. Foi quando juntou $5 para comprar o seu primeiro violão. Alguns anos depois, já tocava em bandas, ainda em Seattle. Aos 18 anos, entrou para o exército, tornando-se paraquedista. Em menos de um ano, foi dispensado após uma suposta fratura no tornozelo durante um salto. E digo suposta, pois há quem diga que não há laudos médicos que comprovam essa fratura, o que indica que Hendrix pode ter percebido que aquele não era o seu lugar e encontrou uma maneira sutil de conseguir uma dispensa, ficando então livre para retornar aos palcos, onde ele se sentia mais à vontade. E põe a vontade nisso. Em 1963, mudou-se para Nova York, passando a integrar bandas que acompanhavam artistas como Sam Cooke e o famoso Little Richard. Nesse período, conheceu o grande ícone e gênio do rock, Frank Zappa, que lhe mostrou uma ferramenta recém-criada que funcionaria perfeitamente no som inovador que Jimmy buscava. Trata-se do pedal wah-wah, que gera um efeito sonoro que permite rápidas variações de timbres entre graves e agudos extremos, controlados com o pé. Jimmy se adaptou muito bem à novidade, através do qual ele, literalmente, fazia sua guitarra chorar. Em 1965, formou sua primeira banda como líder, Jimmy James and the Blue Flames. E em 1966, enquanto tocava em uma casa de shows chamada Café Wah, surgiu uma despretensiosa garota que mudaria o seu destino, Linda Keith. A garota tinha um relacionamento amoroso com ninguém menos do que Keith Richards, guitarrista da banda Rolling Stones. Linda ficou muito impressionada quando viu Jimmy performando no palco. Muito bem relacionada, rapidamente ela o apresentou a Chas Chandler, que até então era baixista da banda The Animals. Chandler logo viu ali uma grande oportunidade de tornar-se um produtor musical.
No dia 23 de setembro desse mesmo ano, Chess o levou para Londres, onde rapidamente trocou seu nome para Jimi Hendrix e formou a lendária banda Jimi Hendrix Experience, com o baixista Noel Redding e o baterista Mitch Mitchell. Imediatamente começaram a se apresentar e gravar. A excentricidade, a irreverência e a guitarra barulhenta de Jimi Hendrix atraíram muitas atenções, inclusive de celebridades do rock, como Eric Clapton, Jeff Beck e até dos Beatles. O primeiro single gravado e lançado foi Hey Joe, que alcançou respeitável sucesso, e logo foi seguida por Purple Haze e a balada The Wind Cries Mary, todas chegando aos top 10 das paradas de sucesso na Inglaterra. After all the checks are in the boxes and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street, footprints dressed in red, and the wind whispers very. Tudo isso no mesmo momento em que os Beatles lançavam o álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que foi sucesso absoluto de vendas em todo o mundo. Já em 1967, o grupo The Jimi Hendrix Experience lança o seu primeiro álbum, Are You Experienced?, que só não chegou ao primeiro lugar porque não conseguiu vender mais do que o clássico álbum dos Beatles. O álbum trazia, além dos 3 singles lançados previamente, a faixa instrumental psicodélica Third Stone from the Sun, entre muitas outras faces de Jimi Hendrix apresentadas nesse álbum. No mesmo ano, durante uma de suas imprevisíveis performances, Hendrix colocou fogo em sua guitarra no palco, quebrando-a logo em seguida, pela primeira vez. O impacto midiático da encenação foi imediato, o que encorajava o guitarrista imparável a explorar mais e mais os seus limites. A cada apresentação, Hendrix trazia uma novidade. Tocou com a guitarra nas costas, tocou guitarra com os dentes, utilizava a ressonância dos amplificadores como se fosse parte da música, incorporando aquele som cheio de harmônicos aos seus solos, entre outros truques que ele sempre tirava da cartola. Ainda em 1967, o grupo lança o álbum Axis Bold as Love, que traz a clássica balada Little Wing. Já estava claro que na música não havia limites para ele. Porém, não podemos dizer o mesmo com relação ao álcool e às drogas, onde Jimi Hendrix já havia ultrapassado todos os limites, a ponto de perder as fitas originais das gravações do álbum às vésperas do lançamento, sendo obrigado a reproduzir o conteúdo às pressas, fazendo aquilo que aqui no Brasil nós chamamos de gambiarra, o que ele mesmo reconheceu que perdeu a qualidade em relação aos originais. Já em 1968, o grupo entrou em estúdio para gravar o álbum seguinte, Electric Ladyland, que traz uma regravação memorável de All Along the Watchtower, de Bob Dylan, e a clássica Voodoo Child, regravada quase 20 anos depois pelo guitarrista Stevie Ray Vaughan. A gravação desse álbum gerou muitos problemas para Hendrix. Em busca de perfeição, ele transferiu as gravações para os Estados Unidos e construiu seu próprio estúdio em Nova York, onde supostamente teria tempo ilimitado para fazer suas experimentações musicais. Porém, esse processo todo provocou atrasos e preciosismo por parte de Jimi,
chegando a tomar mais de 40 takes para a mesma música, o que gerou descontentamento e a demissão de seu principal empresário, Chess Chandler. Nesse momento, o uso excessivo de substâncias alucinógenas claramente já influenciava negativamente o trabalho de Hendrix. Além disso, a visão musical de experimentação sem limites provocava constantes desentendimentos com o baixista Noel Redding. E já em junho de 1969, Jimi anunciou o final do grupo. 2 meses depois, em agosto do mesmo ano, Jimi Hendrix formou a banda Gypsy Suns and Rainbows para tocar no lendário festival de Woodstock. O grupo contava com um amigo de Hendrix, Billy Cox, no baixo, e o antigo parceiro Mitch Mitchell, ainda na bateria. Embora totalmente improvisada, a apresentação de Jimi Hendrix no festival foi histórica, com direito à execução de um trecho da melodia do hino nacional dos Estados Unidos, seguido por sons de bombas caindo. Tudo feito na guitarra, na raça, apenas com a sua Fender Stratocaster e alguns pedais. Já em 1970, formou a banda Band of Gypsys, com o mesmo baixista Cox e o baterista Buddy Miles, lançando o álbum de mesmo nome. No mesmo ano, as experimentações musicais de Hendrix trouxeram até ele o baixista Greg Lake, o tecladista Keith Emerson e o baterista Cole Palmer, que o convidaram para formar o grupo que se chamaria Help, Hendrix, Emerson, Lake and Palmer. Infelizmente, Jimi Hendrix faleceu antes disso, mas o projeto seguiu, formando a lendária banda de rock progressivo Emerson, Lake and Palmer. Jimi Hendrix morreu em Londres na madrugada do dia 18 de setembro de 1970, em circunstâncias que nunca foram completamente explicadas. Jimi Hendrix era um gênio incansável. Era destemido ao criar, mas inseguro ao produzir e dar vida à sua própria criação. E por isso vivia sempre em busca de uma perfeição que já estava ali, bem diante dos seus olhos e ouvidos. Bastava ouvir a própria obra com atenção para perceber o quão grandiosa e inovadora ela era. A musicalidade e a criatividade de Jimi Hendrix estavam décadas à frente de seu tempo e servem de inspiração para milhões de guitarristas ao redor do mundo até os dias de hoje. E para quem ainda não conhece, aqui vai um trechinho do que foi Jimi Hendrix. Kiss this guy. All
I fall down. Am I happy or in misery? Whatever it is, that girl put a spell on me.